E aí pessoal, primeiro vídeo do ano, desejo a todos um feliz 2019, espero que vocês tenham virado o ano com bastante tranquilidade e alegria, não sei com qual cor, né? Afinal de contas, fiquem espertos, a partir de agora homens de azul, mulheres de rosa. Mas fiquem tranquilos que o tema de hoje vai ser, apesar de polêmico, ele é mais interessante. A gente vai falar sobre preço de compra no mercado de renda variável, importa ou não importa? Pois é, eu resolvi falar sobre esse tema hoje porque eu participei de discussões nos últimos dias e eu vejo que esse tema ele está muito presente e existe uma divergência de opiniões grande. Normalmente os mais novatos eles se prendem muito ao preço de compra e tentam justificar isso de diferentes maneiras. E eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo mantendo a mente aberta, assistam até o final e tirem suas próprias conclusões. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente falar que investir não é fazer caridade. Então é óbvio que a gente está se baseando em quanto de dinheiro a gente está colocando e quanto que a gente vai ter de retorno. Então eu estou separando um capital que eu tenho, que eu poderia estar utilizando em outra coisa, que muitas vezes é um esforço que eu preciso fazer, estou emprestando a alguém e espero ter um prêmio por isso. Então, se num determinado momento eu entendo que a taxa Selic está alta e que o governo é um bom pagador, afinal de contas ele depende desse tipo de recurso, naturalmente eu vou acabar investindo no Tesouro Direto. Por outro lado, se eu entender que o mercado imobiliário está interessante, eu sou simpatizante desse mercado e quero incentivar, eu posso simplesmente abrir uma posição no LCI. Só que até então eu estou falando de renda fixa. Na renda fixa, o nosso comportamento ele é mais simples de lidar, porque a gente sabe qual é o montante de dinheiro que a gente vai colocar, qual é o período que isso vai ficar parado. Algumas vezes a gente tem uma liquidez maior, a gente tem uma facilidade de resgatar antes, antecipado ou não, mas a gente tem uma previsibilidade maior e a gente sabe qual é o rendimento que a gente tem no final do prazo, então a gente pode se planejar de uma forma muito mais tranquila. O problema é que na renda variável, a base da coisa ela é muito parecida, mas o nosso comportamento não pode ser igual, porque a previsibilidade ela é pequena. Então, se você perguntar, preço de compra importa? A resposta é depende. Normalmente a gente pode atuar como trader ou como holder. O trader é um especulador. Se eu estou especulando, é óbvio que o preço de compra ele importa. Quando eu falo preço de compra, eu estou me referindo ao preço da abertura de posição. Porque o trader pode operar comprado ou pode operar vendido. Então, se eu quiser especular um movimento de alta, eu vou entrar numa posição comprada quando eu enxergar que eu estou saindo de um momento de queda, que eu identifico um possível fundo e que ele está revertendo, e aí eu me posiciono, utilizo alguns indicadores, ou dependendo da minha estratégia, o momento que eu identificar que esse movimento está perdendo a força, eu fecho a posição e a diferença é o meu lucro. Da mesma forma eu posso operar vendido. Eu vejo em que momento essa força está se esgotando, abro uma venda, utilizo os mesmos critérios, só que no movimento contrário e recompro quando eu achar que esse movimento está perdendo a força no sentido oposto novamente e eu quero embolsar a diferença. Então, neste caso, é óbvio que o momento de entrada faz toda a diferença. O problema é quando você leva esse pensamento literalmente para um posicionamento como holder. Quando a gente se posiciona como holder, o que a gente busca? É se tornar sócio de determinadas empresas. Você avalia, eu gosto do setor de bebidas, quais as empresas que atuam nesse campo? Gosto da Ambev? Gosto. Eu acho que no longo prazo ela vai continuar apresentando resultados excelentes, é uma empresa que tem um histórico de lucro muito consistente, não sabe praticamente o que é dívida, então o que eu entendo disso? Eu quero fazer parte desse negócio e quero crescer junto. Isso é o que me motiva a entrar nessa empresa. Então, se eu conseguir pagar mais barato e entrar num momento que o mercado está castigando a Ambev, e eu sei que os fundamentos dela não justificam isso, eu posso aproveitar um momento
de estresse do mercado e me posicionar numa proporção maior, com um volume financeiro maior. Só que isso depende de eu estar acompanhando, depende de eu ter um volume financeiro disponível para isso, mas não pode ser o foco, porque se eu começar a achar que eu tenho uma capacidade de previsão muito grande em relação à flutuação para cima e para baixo, eu estou enrascado. Porque aí eu vou começar a fazer besteira com a minha carteira, tentando buscar esses movimentos. Naturalmente você vai acabar fazendo isso. E eu tive duas experiências na Bolsa de Valores. A primeira foi meio desastrosa, porque eu não tinha muito claro na minha cabeça se eu estava atuando como holder ou como trader, e você acaba misturando as coisas. Por mais que você vá estudando ao longo do tempo e você acha que você tem controle sobre isso, você acaba misturando. E quais foram os ativos que eu foquei naquele período, na minha primeira experiência? Milk 11, Agrenco, Gradiente. Fiz trade com Gradiente, deu certo, ganhei um pouco com a Agrenco, ganhei muito com a Milk. Qualquer um que me dissesse, esquece a Milk 11, é arriscado, eu não daria ouvidos. Por quê? Porque eu estava ganhando. Como é que você ia me convencer que a minha estratégia estava errada? Eu até discuti com a minha namorada, que ela acompanhou isso daí, e falava: Humberto, eu tenho um amigo aí, um conhecido que é analista, ele está dizendo que é furada. Eu até discuti com ela, falei: não te mete que você não sabe do que você está falando. Pois bem, ela não sabia muito do que estava falando mesmo não, mas eu perdi tudo que eu tinha na Milk. Então, assim, no final das contas, conforme eu fui estudando e eu voltei a operar com uma base de conhecimento maior, quando eu fui acompanhando investidores também mais experientes e vendo a opinião deles e comparando com os artigos que eu lia, comparando com a teoria, eu comecei a ver que eu não sabia o que eu estava fazendo. E olha como que é interessante. Na segunda vez, quando eu voltei para a Bolsa, o primeiro vídeo que eu assisti falando sobre esse assunto foi do Baster, e adivinha o tema? Não se opera dinheiro, opera-se valor. E aí assim, eu comecei a assistir o vídeo e eu tive aquela primeira sensação, aquele primeiro baque que o pequeno investidor muitas vezes tem, quem não tem uma experiência muito grande. Mas esse cara não sabe do que está falando, quem é que vai colocar dinheiro e falar que dinheiro não importa? Eu quero colocar num patamar e ganhar cada vez mais. E aí que eu comecei assim, na hora eu meio que ignorei. Eu continuei lendo outros artigos, eu assinei relatórios da Empíricos e voltei a estudar com mais afinco e ver essas diferenças que até então para mim não eram tão claras assim. Eu sabia que elas existiam, mas não eram tão claras em relação a atuar como holder e em relação a atuar como trader. E conforme eu fui me inteirando mais sobre análise fundamentalista e atuação como holder, eu voltava para o Baster. Depois que eu assisti o vídeo A Filosofia Baster de Investimentos, aí eu comecei a ver que o que ele falava tinha um fundamento muito maior do que eu imaginava em relação aos artigos que eu lia sobre esse assunto. Eu falei: não, pera aí, volta de novo, deixa eu rever esse vídeo dele que fala que não se opera preço, mas sim valor. Aí eu falei: não é que o desgraçado tem muito fundamento no que ele está dizendo? E aí eu comecei a analisar que quando ele dizia que a gente deveria escolher empresas lucrativas e que a cotação segue os lucros e que a gente deve analisar o balanço, como que a empresa está evoluindo no decorrer do tempo, aí eu comecei a perceber que o que ele tinha dito fazia cada vez mais sentido. E que a gente deveria fazer a seleção de ativos de acordo com o balanço da empresa e com a evolução, com a capacidade dessa empresa continuar gerando caixa e distribuindo os lucros dela. E aí ele tinha no site dele as boletas, não é a boleta que fala, os quadros com análise do período de cada empresa, e eu comecei a ver, mas não é que realmente faz muito sentido o que ele está falando, ele comprovava graficamente aquilo. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que realmente no gráfico que ele coloca que a cotação, o preço acompanha o lucro, a cotação acompanha o lucro, aquilo se confirmava. E aí eu comecei a ver que realmente quando eu ficava muito vidrado no preço, eu ficava comprando e vendendo, e em nenhum momento eu podia tirar vantagem da bonificação,
do juro sobre capital próprio, dos dividendos, da subscrição, que eu poderia entrar com uma posição maior comprando num preço abaixo do mercado, e que o meu patrimônio poderia ir evoluindo muito mais ao longo do tempo. E que se eu estou assumindo uma posição de investidor, se eu quero me tornar sócio dessa empresa, de uma determinada empresa, eu quero crescer junto. Então, quanto maior o valor, quanto maior a cotação, maior vai ser a minha carteira. Então, no longo prazo, eu quero comprar a preços cada vez maiores. Se eu tiver a sorte de pegar num momento, no repique do ativo, vai ser uma sorte minha, ótimo. Se eu tiver um capital maior, eu vou me aproveitar desse momento, mas o que é fato é que ao longo do tempo, o meu preço médio é diluído e vai tender a zero, inevitavelmente. Então não adianta eu ficar vidrado tentando acertar o momento. De repente você tem uma carteira diversificada, aí você tem ativos que estão performando muitíssimo bem, aí você acha que o preço de um deles se deslocou demais do valor justo, e aí você tem a brilhante ideia, eu vou fechar a posição porque eu vou procurar um outro ativo também de excelente qualidade com um valor muito abaixo do que seria o justo. E numa dessa, o que fatalmente vai acabar acontecendo? A sua margem de erro vai crescer. Não adianta, se você achar que a sua capacidade que você é capaz de prever os movimentos do mercado, você estará em apuros. A sua margem de erro vai aumentar e você vai perder dinheiro. Você está posicionado em bons ativos? Continue posicionado. Você viu uma oportunidade que o mercado está sendo injusto com um determinado ativo, como é o caso que a gente pode presenciar agora com a Ambev. Se você tem um capital novo e você não sabe onde aportar, o momento é agora. Mas não você ficar fechando posição de um para abrir em outro, porque você vai acabar girando patrimônio e perdendo dinheiro. É isso que a gente discute muito, é isso que o Baster mostra nos vídeos dele e foi isso que eu fui vendo ao longo do tempo. E pela primeira vez eu posso dizer, agora sim eu vejo uma carteira que dá gosto de ver o resultado. Coisa que eu não podia ver porque eu achava toda hora que eu era o mais esperto do mercado e que eu ia ganhar junto com esse pessoal que vive garganteando isso. E quando eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi que as pessoas estão pensando dessa forma em fundos de investimento imobiliário. Então fica com aquela análise de que o fundo é muito previsível porque eu posso analisar o valor patrimonial, dividir pela quantidade de cotas para saber se o que está sendo negociado agora é justo ou não. Como se eu pudesse esquecer as atuações de curto prazo. O caso do Mal 11, ele adquiriu uma participação maior em novos shoppings e contraiu uma dívida para isso, mas provavelmente na próxima avaliação patrimonial vai mudar a realidade. Então como que eu vou tomar uma posição hoje sem ter uma noção de qual vai ser a próxima reavaliação? Não adianta. E outra questão, se você quer se posicionar como holder, o preço importa apenas se o volume financeiro que você vai movimentar é muito significativo para você. Eu vejo as pessoas discutindo sobre o FLMA 11. O fundo está sendo negociado entre R$ 2,70 e R$ 3. Vai mudar a sua vida se comprar 10, 50 ou 100 cotas? Uma coisa é você comprar 50, outra coisa é você comprar 1000 cotas. Então a gente tem que ter essa percepção. Se a gente está entrando com um posicionamento muito alto, que a flutuação de curto prazo vai incomodar, e se você perceber que isso é possível, pode acontecer, diversifica. Você não tem que acertar o tempo todo e não vai. Essa que é a questão, a realidade é essa. Você não vai acertar. Você quer atuar como holder? Você não vai acertar o tempo inteiro. Você quer atuar como trader? Pior ainda, aí sim você vai errar muito mais. Só que aí no caso do trade você vai ter que utilizar a análise de risco muito mais complexas para poder ver para ter uma proteção para que os seus ganhos superem as perdas. Mas as perdas acontecerão. Então, esse era o recado que eu queria dar. Eu acho que a posição como holder, ela realmente se mostra eficiente. Você tem um ganho de capital grande, a gente não tem a paciência no início, porque acha, não, eu estou entrando em renda variável, então eu quero ganhar dinheiro numa tacada só. Eu quero pagar barato, vender caro, ganhar dinheiro com isso, aí ó, gira, gira, gira e não sai praticamente do lugar. Não adianta, você não vai
A não ser que você tenha uma bola de cristal, seja evidente, não tem como tentar prever os movimentos de curto prazo do mercado. Esse era o recado que eu queria dar. Até a próxima. Tchau, tchau.